CONAR recomendou a suspensão de anúncios de casas de apostas na Cazé TV, no canal de YouTube Cazé TV. O órgão avalia se propagandas feitas ao vivo durante a transmissão dos jogos do Mundial de Seleções induziram o telespectador ao erro sobre as reais chances de ganho. Bom, a medida preventiva atinge ações de 3 empresas do setor. Em nota, o canal informou que mudou o formato das publicidades nos últimos dias para um padrão mais conservador e que vai apresentar a sua defesa dentro do prazo. Eu vou querer ouvir o Marcelo Rocha Monteiro, mas antes de te escutar, Marcelo, quero trazer aqui uma informação que repercutiu, um vídeo que repercutiu bastante nas redes sociais. Eu não vou exibi-lo na íntegra porque ele é um pouco longo, mas é um vídeo no qual uma viúva, uma enfermeira chamada Raquel Maria, que é viúva de um tenente da Polícia Militar de Goiás, o Danilo Lopes Negrão, afirmou que o marido morreu depois de desenvolver vício em apostas online e acumular dívidas que chegaram a cerca de R$1 milhão. O relato foi publicado nas redes sociais na última quarta-feira, que foi justamente no dia da vitória da seleção brasileira por 3-0 contra a Escócia no Mundial de Seleções, como um alerta que ela faz a outras famílias. O marido dela, que é o Danilo, que você vê aí a imagem dele, ele morreu aos 41 anos em 2023. Numa entrevista ao portal G1, ela disse que a família só descobriu a dimensão das dívidas depois da morte do policial. Ele havia feito empréstimos com bancos, amigos, agiotas e no computador dele ela encontrou uma planilha com os nomes das pessoas a quem ele devia dinheiro. Marcelo. Existe essa dependência, né? Algumas pessoas desenvolvem isso nos Estados Unidos, em que o jogo é liberado, há inclusive essa preocupação, né? Claro que não é todo mundo, né? Tem pessoas que podem jogar, que são responsáveis, enfim, por estabelecer os seus próprios limites e se controlar, né? Eu acho que, a princípio, isso é uma responsabilidade de cada indivíduo. Não, a princípio, não sou a favor de interferência do Estado nisso, mas há casos em que essa patologia realmente se desenvolve, né? Aqui eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso, né? Eu sei que muita gente não tem simpatia por esse Cazé, né? Porque, inclusive, parece que é foi um simpatizante do PT, né? Mas eu acho que não é possível aqui, não é interessante. Defenda a intervenção do Estado para dizer que não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer a propaganda, até porque, convenhamos, né? O governo tem loteria esportiva, loteria federal, Loto, Sena, tem uma jogatina danada, né? Então, me parece que é um pouco de hipocrisia de um governo que incentiva tanto o jogo, né, querer proibir que a iniciativa privada faça isso, né? Então, acho que a gente precisa ter aqui um certo cuidado, um certo critério. Há, inclusive, quem diga que essa Cazé TV estaria incomodando aí grandes grupos de comunicação que teriam se unido ao governo para tentar prejudicar. Não sei, né? Mas o fato é que aqui é preciso ter muito bom senso para não se cair aí nessa visão de que o governo deve proibir tudo, deve dizer o que a gente pode fazer, o que não pode, se pode jogar, se não pode, né? Se pode. Eu lembro de uma época em que tinha uma lei proibindo o restaurante de colocar sal na mesa, né? Aí não dá, né? Então, eu acho que a gente deve sempre lutar pela liberdade do indivíduo. Agora, o indivíduo que tem liberdade é responsável pelas suas próprias escolhas, né? Inclusive nesse aspecto aí do jogo. Nossa audiência também se manifesta aqui por meio do nosso chat. A Boni Lombardo escreveu: também não sou a favor do jogo de azar, mas também não do controle do Estado. Mas, na análise dela, a propaganda está massiva. Doutor Marcelo Rocha Monteiro, quero te ouvir também, Suano. É interessante, eu tenho que ser bem rápido, porque alguns elementos que são levados em consideração. O primeiro, sim, o jogo vicia para algumas pessoas, tanto quanto determinadas drogas. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você entrar nos cassinos, é muito comum você ter que as comidas são dadas gratuitamente e é permitido fumar.
dentro de determinados cassinos, ou quase todos. Por qual razão? Para as pessoas se acalmarem e ficarem lá jogando compulsivamente. Mas isso é um dos elementos dentro de um contexto geral. E qual é o contexto geral? Afinal de contas, o que se quer? Você quer ou não quer liberar o jogo? E qual é o critério de liberação que você faz? Eu, particularmente, odeio qualquer tipo de jogo, mas você não pode retirar a possibilidade de investimentos, geração de empregos e o direito do indivíduo escolher aquilo que ele faz da própria vida. No entanto, isso deve ser feito mediante uma fiscalização muito rígida. O que para nós traz o que é de mais essencial é que, curiosamente, toda essa confusão está sendo gerada em função da maneira como o governo tratou as bets. Ele tratou as bets como mais um gerador de impostos. Basicamente foi isso. E ele estava se lixando para a saúde do povo, para a saúde mental, para qualquer coisa que envolva ganhos ou perdas da sociedade. Ele não estava preocupado com isso. E aí estão vindo as consequências. Aí você vai retirar das bets, fazerem patrocínio, publicidade em determinados canais. É óbvio que a questão não é essa, a questão é quem está sendo incomodado. Mas, particularmente, eu sou contrário a qualquer tipo de jogo.